Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário mais querido do Brasil, o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores brasileira em número de cotistas. Sim, é sobre ele pessoal, o MXRF11. O MXRF11 é conhecido por muitas pessoas, mas sempre tem alguém que ainda não conhece. Então é bom, explicar quem que é esse fundo e em que ele investe. Então vamos lá. Ele é um fundo de papel que tem como objetivo obter ganhos com aplicações em ativos financeiros e tem em sua carteira a maior parte do seu patrimônio investido em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e outra parte um pouco menor investidas em cotas de fundos imobiliários e em permutas financeiras. Tem também uma porcentagem que o fundo deixa em caixa, aplicada em investimentos como renda fixa e LCIs com liquidez diária. Podem ser usadas, por exemplo, para eventuais oportunidades de investimentos para o seu portfólio. E agora, pessoal, uma ótima notícia para nós, investidores do MXRF11. Está previsto um pagamento extraordinário para esse mês de novembro, podendo elevar o valor dos rendimentos pagos para os cotistas. Vamos conferir também notícias do seu relatório gerencial de outubro de 2024, juntamente com os seus indicadores atuais. E por sinal, pessoal, nós vamos ver o MXRF11 ainda está sendo negociado abaixo do seu VP, pois quando se trata de fundos de papéis, nós devemos comprar sempre quando o valor da sua cota negociada em mercado está abaixo do seu valor patrimonial, principalmente de bons fundos com alta liquidez, com a carteira diversificada, assim como o MXRF11. Então vamos lá para as notícias, mas antes eu peço a todos vocês, cotistas do MXRF11, que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ativando as notificações para começar a receber os nossos conteúdos. Também deixe os seus comentários no final do vídeo, que é muito importante para o engajamento do canal, ok? Agora sim, vamos às notícias, logo após a nossa vinheta. Então já estamos aqui no site Status Invest. Vamos dar uma olhada nos indicadores atuais do MXRF11. Então, na data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a mercado a R$ 9,32. E uma variação nas últimas 52 semanas. A mínima chegou a R$ 9,09 e a máxima a R$ 10,27. Está pagando dividend yield de 13,84% nos últimos 12 meses. Está com a desvalorização de 6,71%. A gente vê aqui no gráfico a sua cota, ela aqui 30 dias, vamos por 6 meses, ela vinha, sempre no patamar de 9,80, 9,90, 9,70, e ela começou a cair, tá? Ela chegou na mínima aqui no dia 13 do 11, ela chegou na mínima de R$ 9,09 e depois começou a subir. Está na tendência de alta, Vamos ver se ela se recupera de novo aqui, ok? Aqui embaixo a gente confere o seu valor patrimonial por cota, está R$ 9,52. Um P sobre VP de 0,98. Está constando aqui um desconto, de 2% no valor da sua cota. Está sendo negociada a R$ 9,32 a mercado e o seu valor patrimonial por cota está R$ 9,52. Número de cotistas, 1.220.123 cotistas. Muito cotista aqui, do MXRF11. Número de cotas, 407.325.297 cotas. Uma liquidez média diária aqui absurda, pessoal, de 18.500.000 negociações diárias. Muita negociação aqui, muita liquidez, o MXRF11. E o último rendimento, como a gente vê, hoje eu estou gravando na data do dia 29 do 11, o último dia útil do mês, e é hoje que a maioria dos fundos imobiliários, demonstra o pagamento dos seus rendimentos que vai ser pago agora para o próximo mês. E o MXRF11 é um deles. Então saiu quentinho aqui para a gente, pessoal. Próximo rendimento vai ser pago dia 13 do 12, agora 10 centavos por cota. Então teve um aumento, pessoal? Mês passado ele pagou 9 centavos e ele estava vindo nessa sequência de 9 centavos desde setembro aqui, como a gente confere aqui na tabela. Setembro, outubro, novembro e agora dezembro passou para 10 centavos por cota. Vamos ver se continua isso e aumenta mais ainda para a gente, para o próximo ano. Então, antes de ir para o relatório gerencial, vamos dar uma olhada nessa notícia que fala, MXRF11 pode levar dividendos com rendimentos extraordinários. Veja os motivos. O
O Fundo Imobiliário MXRF11 divulgou seu novo relatório gerencial, reportando os resultados do mês e as movimentações recentes no portfólio. Dentre as novidades, a gestão destacou o book de fundos imobiliários, que contou com a amortização de 51 milhões do Fundo Imobiliário SPVJ11. Diante disso, o investimento do MXRF11 passou de 87,44 milhões para 24,71 milhões. A mudança ocorreu no contexto de uma negociação entre o Fundo Imobiliário SPVJ11 e o Fundo Imobiliário HGRU11, envolvendo a aquisição de diversos ativos. Essa transação pode gerar um impacto positivo nos dividendos do MXRF11 para novembro. Está previsto pela gestão o pagamento de um rendimento extraordinário, impulsionado pelo lucro obtido nessa operação. Em novembro de 2024, os cotistas receberão uma distribuição de 9 centavos por cota. Esse valor foi equivalente a um retorno de 110,12% do CDI no período, já líquido do imposto, e de 129,56% do CDI, considerando o ajuste bruto de 15% de tributação. Os resultados financeiros do fundo alcançaram 0,8 centavos por cota, totalizando um montante de 36,9 milhões. Entre os destaques, as operações de permutas financeiras foram responsáveis pela distribuição de 4,5 milhões em dividendos. No book de CRIs, o fundo gerou um resultado caixa de 29,27 milhões, enquanto o book de fundos imobiliários apresentou um resultado de 4,81 milhões. O Fundo Imobiliário MXRF11 mantém uma reserva acumulada de correção monetária no valor de 9,47 milhões, correspondente a 2 centavos por cota, que reflete as altas taxas de inflação nos meses anteriores. Segundo a equipe da gestão, o desempenho do fundo ainda é impactado por novas alocações que não trouxeram retorno no período analisado e pela redução dos índices de inflação recentes, que influenciam negativamente a distribuição de rendimentos atrelados aos CRIs. E aqui no final ele fala movimentações na carteira do MXRF11. A alocação de recursos da 10ª oferta do Maxi Renda foi concluída com integralização de 281,59 milhões em operações relacionadas ao book de CRIs. Em relação ao book de permutas financeiras, foram concretizados novos aportes que somam 4,39 milhões. O fundo MXRF11 alcançou a marca de mais de 1.200.000 cotistas, mantendo sua posição como o maior da indústria de fundos imobiliários nesse quesito. Bom, e aqui já estamos no relatório gerencial de outubro de 2024. Aqui tem alguns dados do MXRF11, como o início do fundo foi em 13 de 4 de 2012. Muito antigo o MXRF11, né? Tem como gestor a XP e administrador o BTG Pactual. Tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano. E aqui não consta nada de taxa de performance, tá, pessoal? Aqui tem os comentários do gestor, né? Ele fala: o fundo visa a alocação de 80% do seu patrimônio líquido em CRIs, com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganhos de capital recorrente com o giro do mercado secundário. E até 20% do seu patrimônio líquido em permutas financeiras, que possuem boa rentabilidade, com retorno na ordem de INCC mais 13% ao ano, além de operações de fundos imobiliários com características de CRIs, né? Então a gente entende aqui que ele dá preferência a fundos imobiliários de papéis, né? E por motivos diversos foram estruturados via fundos imobiliários, ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário. O book de CRIs foram integralizados 281,59 milhões em novas operações, recursos da 10ª oferta, né? Foi a sua 10ª emissão de cotas. No book de permutas financeiras foram realizados novos investimentos, montante de 4,39 milhões. Por fim, no book de fundos imobiliários, como já é indicado no relatório anterior, né? Houve amortização relevante no FII SPVJ11, em valor aproximado de 51 milhões, reduzindo o investimento do fundo de 87,44 milhões para 24,71 milhões, no âmbito da aquisição de vários ativos do mesmo pelo fundo imobiliário HGRU11. Em novembro haverá um rendimento extraordinário dado o lucro de tal operação. Então aqui já estamos no seu DRE, né, no seu demonstrativo, fluxo financeiro de caixa. Vamos ver como foi o mês de outubro, pessoal. A receita deu 40,1 milhões, vinda das suas operações, né, de permutas financeiras, fundos imobiliários, CRIs, né? Teve uma despesa de 3,2 milhões e um resultado de 36,8 milhões. Só que ele distribuiu 39,3 milhões, pessoal, bem mais que o resultado obtido, né?
e ele pagou 9 centavos por cota mês passado, né? Então, por que isso aqui, pessoal? O resultado foi menos. Isso foi ocasionado por isso aqui, ó. Esses CRIs aqui, o lucro vindo dos CRIs, esse mês de outubro, deu 29,2 milhões. A gente pode conferir aqui no mês de setembro, eu marquei aqui já é setembro, tá? O lucro de CRIs deu 34,3 milhões. Resultado financeiro deu 40,5 milhões, ele distribuiu 39,3 milhões, que também em setembro ele distribuiu 9 centavos, né? Então, quer dizer, aqui em setembro o resultado foi maior que o rendimento distribuído, né? Ele teve lucro aqui, porque o CRIs deu 34,3 milhões de resultado. E esse mês de outubro a gente vê que deu 29,2 milhões. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. E tem isso aqui, pessoal, esse mês de outubro foi impactado pelo IPCA negativo, que veio em agosto, né? Como a gente pode ver nessa tabela aqui. Aqui tem todos os meses aqui de 2024, tá? Até outubro, a gente vê IPCA negativo aqui em agosto. E geralmente os fundos imobiliários, eles sentem nesse prazo mesmo, 2 meses depois. O IPCA negativo em agosto, eles vão sentir agora em outubro, o que aconteceu agora com o MXRF11, tá? Seu resultado de CRIs deu 29,2 milhões. Então, o resultado total aqui deu menos também. Deu inferior ao rendimento distribuído, que ele teve que pegar das suas reservas aqui para continuar pagando esses 9 centavos em outubro. Ok? Então, isso aí que ocasionou. Agora, vamos esperar em setembro, como a gente viu aqui, setembro já veio positivo, né? 44%, outubro 56%. Então, quer dizer que mês que vem já vai pegar esse mês de setembro aqui positivo, então provavelmente já vai ter um resultado maior aqui, beirando já o igual ao distribuído, né? Ou mais até, tá? Provavelmente vai melhorar os resultados aqui do CRIs, tá? E consequentemente o resultado total aqui no final. Bom, aqui a gente pode ver a composição de resultado caixa por mês, né, pessoal? Que realmente em outubro aqui o seu resultado gerado foi 8 centavos, né? Ele pagou 9 centavos, impactado por essa IPCA negativo de agosto, né? Sendo que em setembro, ó, como ele gerou um resultado maior, 9,3 centavos, né? E ele pagou 9 centavos, então gerou uma reservinha de lucro aqui que ele pôde acrescentar aqui para pagar esses 9 centavos aqui, esse mês de outubro. E aqui ele demonstra a sua composição de portfólio, pessoal. A gente vê que CRIs, a maior parte, né? Ele investe 78,5% do seu portfólio está investido em CRIs. Segundo está os fundos imobiliários com 10,1%. Tem a porcentagem que ele deixa em caixa, né? Ele faz investimentos em renda fixa em LCI, como a gente viu, 6,9%, e 4,5% ele investe em permutas financeiras. Aqui embaixo a gente vê o indexador, né? Taxa média de aquisição dos seus CRIs. O indexador ele tem dois aqui, ele tem CDI e IPCA. Só que CDI é uma porcentagem menor, é CDI mais 2,66%, uma porcentagem de 16% do seu portfólio. E a porcentagem indexada a IPCA é maior, né? 73%, é indexada a IPCA mais 8,46%. Aqui ele demonstra as suas movimentações, né? Que ele fez na sua carteira de CRIs. Ele fala: concluindo a alocação de recursos da nova emissão, Max Renda realizou no mês de outubro novas aquisições de CRIs, um montante total de 281,59 milhões. E aqui ele demonstra todas as operações que ele fez, tá? Ele demonstra aqui o que é o devedor, né? Que Mateu aqui, primeiro, o valor, né? 86,92 milhões. E a taxa que foi aplicada, né? IPCA mais 7,50% ao ano. Por último, ele fala as garantias, tá? De cada um dos CRIs. Em todos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui está o seu portfólio de recebíveis imobiliários, né? Os CRIs, ele demonstra aqui os setores que os seus devedores atuam, né? A maioria aqui é imobiliário residencial, 30,32%. Depois vem varejo alimentício com 19,90%, shopping center 7,95%, agronegócio 5,69%, varejo 6,58%. Depois tem outros setores também. Aqui embaixo do lado esquerdo ele demonstra os seus dois indexadores, tá? A gente vê que os seus CRIs a maioria são indexados pelo IPCA,
81,19% e 18,78% são indexados pelo CDI. Aqui está a sua carteira de CRIs, pessoal. Os devedores, tá? Ele demonstra aqui uma carteira bem diversificada. A gente vê que não tem concentração. O mais que tem é esse primeiro que eu marquei aqui, 5,8% do seu patrimônio líquido. O resto é tudo menos de 4%. Bom, é um ponto positivo para o MXRF11, né? Uma carteira bem diversificada, sem concentrações. E aqui tem a sua carteira de fundos imobiliários de outubro, pessoal. A gente vê que ele tem esses fundos imobiliários aqui em carteira. A maior concentração é esse primeiro aqui, LP11, com 22,04% do seu patrimônio líquido. E aqui eu marquei também o SPVJ11. A gente vê a diferença que tá, como ele fez essa amortização, né? Essa venda essas cotas desse fundo imobiliário aqui, diminuiu bastante a posição dele. A gente pode ver que agora, mês de outubro, ele está com 5,92% do seu PL, né? Em setembro, eu marquei aqui, isso é de setembro, a gente vê que o SPVJ11, ele tinha 18,31% do seu PL. Então era bem concentrado aqui, tinha bastante, uma posição bem maior, né? E agora ele está com 5,92%, diminuiu bastante a posição dele, ok? Então, por último aqui está as suas permutas financeiras. Para quem não sabe, uma forma simples de entender, pessoal, permuta financeira é um exemplo. Tem o fundo da construtora, né? Um fundo imobiliário, ele entra com o terreno através de uma SPS, que são uma firma aberta, né? Que chama Sociedade de Propósitos Específicos, e entra com o terreno. E a construtora, ela faz os apartamentos, né? Faz os prédios, né? Edifícios com apartamentos. E o fundo, ele recebe o que? Ele recebe uma porcentagem sobre a venda desses apartamentos no final, quando construídos. Então, praticamente é isso. Explicação sobre permutas financeiras. E aqui está a foto de algumas das suas permutas financeiras, tá? São bem localizadas, né? Na cidade de São Paulo. Aqui tem Brooklyn, Brooklyn 3, Morumbi. Isso aqui está em construção ainda. Jardim Europa, Campo Belo, Vila Nova Conceição, Brooklyn, a maioria está em construções ainda. Felizes, tá? Então são isso aí, pessoal, as permutas financeiras. E é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês do fundo imobiliário MXRF11. E veio, né, o aumento para nós. Vamos torcer para aumentar mais ainda para os próximos meses e para o ano que vem. Ok, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, a respeito do MXRF11. Eu peço a vocês, deixe seu like e os comentários falando a respeito do que acharam desse aumento nos rendimentos para nós cotistas, ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.